de amizade, de familiaridade, né, de intimidade com os liderados e os liderados com o líder. É a mesma coisa. Cuidado, porque isso pode te tentar. Isso pode te tentar, né? Então, tome cuidado. Tem gente, até com Deus isso é problemático. Por que a gente pensa que a gente vê que muitas pessoas, às vezes, entram na casa de Deus e já não tem reverência mais? Entram para participar do culto, não tem reverência mais, né? Ele entra aqui dando gargalhada, falando da novela, falando do não sei o que, contando piada, e o culto começa e ele continua dando risada, conversando com a pessoa que está do lado, e assim vai, termina o culto, ele não está nem aí. Por quê? Porque se tornou comum demais. Se familiarizou com aquilo se tornou alguma coisa comum, e ele acha que vir à igreja e participar do culto é como se fosse qualquer coisa. Se tornou comum demais. Então, cuidado com isso, isso é perigoso. Isso aqui é perigoso. 12º aí, ó. Talvez Judas tenha percebido que Jesus descobrira que ele era um ladrão. Ou seja, alguém já ouviu falar que a melhor defesa é o ataque? Quem já ouviu falar? A melhor defesa é o ataque. Já ouviu falar? Ou seja, Judas talvez possa ter percebido que Jesus descobriu que ele era ladrão, que ele estava roubando a bolsa. Alguns discípulos talvez já tinham percebido isso. E Jesus com certeza já sabia. O texto vai dizer que ele já sabia. Mas Judas deve ter percebido. E agora? Ele já sabe. Já descobriu que eu sou ladrão. E agora? Se eu não fizer algo logo, ele pode contar para todo mundo aí, vai ser um escândalo, eu vou ficar difamado, o que vai acontecer comigo, o que eu vou fazer? Era um fato conhecido, mesmo antes de Cristo ser crucificado, que Judas era um ladrão. João 12:6 vai dizer, porque Judas era ladrão. Talvez o Senhor estivesse dando a Judas uma oportunidade de ficar limpo. Ou seja, talvez Jesus não tomou uma atitude logo, porque estava esperando uma oportunidade de Judas se redimir, de Judas voltar atrás, de Judas mudar de comportamento. Então, Jesus estava esperando, Jesus estava sendo paciente com ele, deixando, vamos ver se ele vai mudar de opinião, se ele vai mudar de comportamento. Mas aí Judas pensou, ele já sabe, vou fazer alguma coisa, porque senão a casa vai cair para o meu lado. Judas provavelmente percebeu que havia sido descoberto, temeu que seria exposto ainda mais, e decidiu que iria atacar Jesus antes que alguma coisa acontecesse com ele. Muitos rebeldes são culpados de outros crimes ou outros pecados além da rebelião. Eles frequentemente sincronizam a sua rebelião para encobrir outras ofensas. Alguns ministros lutam contra a autoridade por medo da disciplina pública para os seus erros. Eles fingem que têm razões justificáveis para fazê-lo, mas debaixo da fachada há muitos crimes vergonhosos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, muitos pastores que às vezes abandonam aquela igreja, saem de uma igreja e vai fundar outra igreja, muitos, não estou dizendo todos, mas muitos, pelo menos na nossa denominação, a maioria, 90% dos que saíram para fundar outras igrejas, eu conheço essas histórias e eu sei que é verídico. Isso que eu vou te falar acontece em 90% dos casos. Eles saem, dão a desculpa para sair, mas na verdade eles já estavam num processo em que eles seriam disciplinados pela igreja. Ou seja, para não sofrer a disciplina pública, para não serem envergonhados diante do público, diante das ovelhas, aí eles abandonam a igreja e falam que a igreja está tudo errado, que a liderança está tudo errado, que a denominação está errada. Aí ele vai e sai, funda uma igreja para ele, e aí o pecado dele fica encoberto, ninguém vai descobrir o que aconteceu, porque aí quando ele sair da igreja, a igreja não vai ficar falando para todo mundo, contando o que ele fez de errado para difamar a pessoa. Se nem com o membro da igreja a gente não faz isso, quando o membro pega, ele leva a disciplina, a gente não sai falando para ele, chega aqui no culto anunciando, falando da disciplina por causa disso, a gente não faz isso. Quem dirá meu pastor, a gente vai chegar aqui falando, o pastor fulano de tal está disciplinado porque ele fez isso, isso e isso. A gente não faz isso. Mas a maioria das vezes, quando acontece esse tipo de coisa, é porque aquele pastor, aquele líder, estava tentando encobrir ali, acobertar um pecado, uma situação que ele estava já fazendo, e ele sabia que ele já tinha sido descoberto, que ele ia ser punido, aí ele vai, se revela, abandona a igreja e funda outro ministério. A maioria das vezes. Eu já vi casos de pastores que estavam traindo a mulher,
Eu já vi casos de pastores que se envolveram com pedofilia. Eu já vi casos de pastores que se envolveram em estar roubando dinheiro da igreja. Eu já vi casos de pastores que estavam fazendo várias coisas erradas. E aí, abandonou a igreja, se rebelou contra a igreja, foi para o novo ministério e foi isso mesmo. Então, muito cuidado ao seguir pessoas que têm esse tipo de comportamento, porque você não sabe o que está por detrás das histórias, você não sabe, né, o que está nos bastidores. O que você está vendo é uma coisa, mas o que está por debaixo dos panos, às vezes, né, tem muita coisa escondida que você não sabe. Você pode estar seguindo alguém que vai te levar para o buraco. Então, 13º aí. Talvez Judas tenha pensado que se Jesus fosse realmente morrer, ele perderia o seu emprego. Ele teria de garantir isso agora. Jesus começou a falar muitas vezes que iria morrer. Ele falou 7 vezes nos evangelhos que ele iria morrer. Ele sentiu que o futuro dele não parecia tão brilhante. Com a partida iminente de Cristo, Judas concebeu um plano que lhe daria dinheiro suficiente para começar, quem sabe, um empreendimento particular. Marcos 14, 10 e 11. E Judas foi ter com os principais sacerdotes para nos entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Talvez Judas tenha pensado que se ele fosse trair Cristo e ganhar algum dinheiro, isso iria estabilizar sua família financeiramente pelos anos seguintes. Ou seja, com medo de perder seu cargo, sua função, com medo de deixar de ser sustentado como ele era, porque quem sustentava os 12 discípulos? Quem sustentava? Diz para mim aí. Vamos lá, gente. Jesus. Quem sustentava os 12 discípulos? Jesus, irmãos. As mulheres davam dinheiro para o ministério de quem? E era o ministério de quem que sustentava aqueles homens lá? Era o ministério de Jesus que sustentava aquele povo todo. Eles deixaram o trabalho deles, deixaram as coisas que fez de Jesus. E Jesus sustentava todo mundo. Aí Jesus começa a falar: vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Toda hora a gente falava que ia morrer. Aí ele vai morrer, quem vai pagar nossas contas? Ele vai morrer e vou fazer o quê? A partir de agora, né? Eu falo assim, então se ele já vai morrer mesmo, deixa eu, né, fazer uma coisa aqui para eu garantir o meu, né? Aí ele resolveu trair Jesus para garantir o dele, né? Então, perigoso isso aqui, né? Preocupação com o seu status, preocupação com o seu cargo, sua função, né? Não quer abrir a mão daquela função, daquele cargo, né? Do status, do poder, do dinheiro. Aí se levanta contra a autoridade, se levanta contra o líder. 14. Talvez Judas soubesse demais sobre muitas coisas. Ele sabia sobre as ofertas. Ele, Judas, tinha a bolsa, ou o livro caixa, tirava o que ali se lançava. João 12, 6. Ele sabia quanto dinheiro entrava no ministério de Jesus. Conhecia a agenda de Jesus. Sabia onde Jesus morava e quando viajava. Às vezes as pessoas sabem coisas que não as ajudam. Isso é porque elas vêm de uma perspectiva errada. Seja cuidadoso com aqueles que contam o dinheiro da sua igreja. Muitos daqueles que contam o dinheiro não pagam as contas da igreja. Ou seja, tem muita gente que sabe quanto a igreja arrecada, mas não se atenta para quanto a igreja gasta. Então entra tanto dinheiro na igreja, entra tanto dinheiro, mas quanto que ele gasta? Quanto que gasta? Quanto que sobra? Né? Porque é fácil você olhar para as entradas, mas repare quanto que se gasta, né? Então se você só olha para as entradas, mas não olha para as saídas, você pode começar a pensar assim: mas tem tanto dinheiro, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Se tem tanto dinheiro, por que não investe nisso, naquilo outro? Né? Mas você não sabe onde é gasto o dinheiro. Você não sabe como é que é gasto o dinheiro. Já teve, não foi na minha época, mas já ouvi falar aqui nessa igreja, que houve um tempo atrás, em que um irmão ou irmã, né, vivia questionando e discutindo esse assunto na igreja, falando assim: por que não compra uma Kombi para a igreja? Se a igreja tem uma Kombi para buscar os irmãos
em casa, os irmãos que moram longe e tal. E aí, essa conversa rodou aqui há algum tempo, antes de eu chegar, eu ouvi falar isso, né? E não compraram como, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas querem determinar certo tipo de investimento, do que, como deve ser feito as coisas na igreja, mas elas não têm noção de quais são os gastos, onde são os gastos, como é gasto aquele dinheiro, coisas que muitas vezes a gente tem que fazer, que é obrigado a fazer, que a gente não tem escolha de não fazer. Então esse dinheiro é gasto. Por exemplo, 15% de tudo que entra na igreja é enviado para a região, ou seja, enviado para a organização geral, para manter a organização. Então, tudo que entra aqui, 15% vai para a sede. Tem gente que não sabe disso, tem gente que não sabe, né? Fora outras coisas. Então, assim, a gente não pode se impressionar muitas vezes com os valores, né, que entram na igreja. A gente tem que saber quanto que se gasta. Continuando aí, ó, eles frequentemente têm uma ideia distorcida a respeito do tipo de riqueza que a igreja tem ou deve ter, e isso pode levar à deslealdade e à traição. Então Judas sabia que entrava lá no ministério de Jesus, sabia quanto entrava, e talvez isso começou a gerar muitas suposições na cabeça dele, o que deveria ser feito com aquele dinheiro, como deveria ser usado aquele dinheiro. Jesus estava usando de maneira diferente do que ele achava que devia, e isso é preocupante. 15. Talvez ele tenha pensado que o poder e a unção sobre Jesus Cristo estivessem desaparecendo, porque ele falava sempre sobre sua morte. Normalmente, apenas pessoas deprimidas ficam falando sobre morte. Jesus Cristo calmamente previu sua morte várias vezes. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse, que fosse morto. Marcos 8:31. Cada vez que Jesus falava sobre o fim do seu ministério, Judas devia pensar: o entusiasmo saiu dele, aquele afã, aquele poder, né? Ele não é mais o mesmo, né? Agora fica só falando negócio de morrer. Ele não é tão poderoso como era há 3 anos atrás. Quando conheci esse homem pela primeira vez, ele poderosamente confrontava os fariseus, os saduceus, pregava com zelo. Ninguém podia resistir diante da pregação ungida de Cristo. Lembrava ele: as coisas agora mudaram, a unção foi retirada. Muitas pessoas observadoras, mas naturais, não espirituais, veem o homem de Deus com olhos muito críticos. Elas observam variações de humor, variações de apresentação da palavra. Ao longo de um grande período, alguns podem concluir que o ministro está em baixa estação, que o ministro perdeu a autoridade, que o ministro não tem mais unção, que o ministro agora não está mais cheio de Deus, tá? Não se engane. Pode ocorrer uma mudança genuína no aspecto geral do ministério ou do ministro, porque Deus pode ter movido aquela pessoa para outra fase do seu ministério. Contudo, não se engane com isso. Isso não significa que Deus não está com ele. Quando Jesus bradou lá na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Muitas pessoas pensaram que ele era um homem comum, que havia chegado a uma morte infeliz. Muita gente pensou que Deus não estava com Jesus. Muita gente pensou que Jesus não era poderoso o suficiente. Quando ele estava lá na cruz, sangrando sendo crucificado, gemendo ali, falando: Deus meu, por que me abandonaste? Muita gente descreu. Muita gente ficou assim: se tu és mesmo filho de Deus, se tu és poderoso mesmo, por que você não desce dessa cruz aí? Desce daí que a gente vai crer em você. Não está escrito isso na Bíblia, sim ou não? Mas a fraqueza, a aparente fraqueza de Jesus, a aparente queda de Jesus, o aparente fracasso de Jesus ali, era verdadeiramente um fracasso? Sim ou não? Não. Terceiro dia ele ressuscitou. Então, às vezes no ministério de alguém, ele pode estar passando por um momento diferente, em que o próprio Deus está levando ele para aquela situação. O próprio Deus pode estar colocando aquele líder naquela situação, por algum propósito, por algum motivo. Se você olha e pode pensar assim: Deus não está mais com ele, Deus não está mais agindo na vida dele, ele não é mais tão assim, tão assado como era antes.
Isso pode ser uma tentação para você e você pode se tornar alguém rebelde, um traidor, alguém que vai abandonar o barco. E isso é triste, porque aqueles que permaneceram fiéis com Jesus, né, eles, depois que Jesus ressuscitou, receberam poder e autoridade de Jesus para serem testemunhas de Jesus e fazer grandes coisas. Mas Judas foi para onde? Qual foi o fim de Judas? Qual foi o fim de Judas? Vamos lá, gente. Qual foi o fim de Judas? Se enforcou. Foi a morte. Então devemos ter cuidado. Não sabiam que isso era apenas um estágio do ministério do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, Judas interpretou mal a fase e a mudança de ministério de Jesus. E por isso ele se rebelou, por isso ele traiu, por isso ele abandonou o ministério de Jesus. Então, resumindo aqui, por que Judas traiu Jesus? Talvez porque ele começou a ver Jesus de uma maneira natural, começou a achar que agora ele tinha o mesmo patamar de Jesus, que Jesus era igualzinho a ele, que não tinha nada diferente, que começou a achar que Jesus talvez estava fazendo alguma coisa errada, que ele não concordava, e aí começou a querer corrigir Jesus, querer fazer as coisas diferentes. Talvez ele se decepcionou com Jesus por alguma coisa, e aí começou a alimentar aquela mágoa no seu coração. Ou talvez ele queria ser rico, ser poderoso, e Jesus não estava oferecendo isso para ele, e aí ele começou a se rebelar para ter outro caminho melhor. Então, resumidamente, cuidado com o seu coração, cuidado com as propostas que o inimigo vai fazer, cuidado com as setas que o inimigo vai soprar, para que você não deixe o seu coração, não deixe a sua alma, né, se envaidecer, se engrandecer, e aí você acabar indo para um caminho de traição e de rebeldia. Ok? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa a dizer para concluirmos aqui nossa aula de hoje? Não? Ninguém? Tudo ok? Ninguém quer compartilhar nada? Está bem explicado o livro, só depois chegar em casa, durante a semana e dar uma revisão. Isso aí. Então, se você tiver dúvida, tiver um livro, dá uma olhada no livro. Não tem o livro, reveja lá a aula se você quiser, né? Vai estar lá no YouTube, no canal. Você pode rever a aula, tá? Repensar isso na sua casa, refletir, cuidar. Para quê? Para que você não seja o próximo. Judas. Para que você não seja o próximo. Judas. Isso. Como é que foi o começo da aula? Que Judas serão inevitáveis. Ou seja, todos nós algum dia vai receber um Judas na sua equipe, você vai ter que lidar com ele. Mas cuidado para que você não se torne um Judas. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Bem forte aí, vamos lá, 1, 2, 3, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar nossa aula de hoje. Glória, glória, glória. Quem gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar? Voluntários, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem vai ser o voluntário? Pode orar você. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor, Deus amado, nos incomodou. O Senhor nos tocou, Pai amado, a se despertar, a estar aqui e aprender, Senhor Jesus, os teus ensinamentos. Senhor, que possamos, ó Deus, guardar tudo aquilo, Senhor, porque o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai. Que possamos, ó Pai amado, praticar, Senhor, esses ensinamentos, Pai, a qual o Senhor, Pai amado, tem nos ensinado. Que esse ensinamento, Deus, sirva de amadurecimento para a nossa vida. Que esse ensinamento, Senhor Jesus, sirva, Pai, para continuar caminhando, Senhor Jesus, e ser um dos seus discípulos, Pai.
Deus, eu te peço também, Pai, leve-nos em segurança para os nossos lares, Pai. Toma também, ó Deus amado, a vida do nosso pastor Gabriel Sotero em tuas mãos, juntamente com toda a sua família, Pai. Seja com o teu filho, Pai. Assim eu te peço, e desde já eu te agradeço, pelo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá para o nosso grito de guerra. Gessel. Até a última graça. 2018. O ano da visão multiplicadora. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vai na paz do nome de Jesus. Amém?